a fala eu vou dividir em duas vertentes. Vou fazê-la para a visão da pandemia no aspecto psicológico, vamos dizer assim, e vou fazer a visão do espiritismo também, né? Quer dizer, vamos tratar esses dois vieses. A Helva já acompanhou e sabe disso, seu Maurício talvez não tenha acompanhado, nem Dona Beth, e se chegar mais alguém se identifica. Rosana entrou, Rosana Guerreiro. Oh, Rosana, que bom que você está aí. E eu fazendo essa apresentação no aspecto psicológico, eu vou trabalhar com os instintos que na pandemia mais se afloram, que é o medo e a ira. O medo, por sua vez, ele gera a ansiedade e gera o pânico e gera, às vezes, também a angústia. É normal nesse estado que nós estamos passando, porque nós somos animais ainda. Se nós abrirmos o livro dos Espíritos, lá nos mostra que pertencemos à classe dos animais superiores. Os espíritas inventaram um outro reino para nós. Eles chamam de reino hominal. Esse reino cientificamente não existe. Isso é invenção de espírita. Reino, nós temos reino animal inferior e reino animal superior. E reino vegetal e reino mineral. Então, nesse momento da pandemia, ainda assola muito o reino animal que há em nós. Principalmente o medo. Como animal que somos, nós temos muito medo. Medo de morrer é um grande medo. Medo de adoecer é um grande medo. Medo de perder entes queridos é um grande medo. Medo de falir, não ter dinheiro é um grande medo. E assim por diante. Esse medo é um medo natural. Aquele que não estiver trabalhando esse medo está doente. Está, numa visão extremamente psicótica da vida. É interessante isso, eu pedi aqui em casa que se fizesse cloroquina, e pessoas outras diziam para mim hoje assim, mas fazer cloroquina para quê? Quase que eu falei, para pôr no dedão. Lógico, fazer cloroquina para que, se houver uma Covid, fazer o tratamento, que há um protocolo do Ministério da Saúde. Concorde ou não com ele, ele há. E eu prefiro segui-lo. Então as pessoas não querem enfrentar esse medo. Querem, e é muito mais fácil justificar. O Brasil é abençoado e os outros países não são abençoados. E eu estou gostando, para desmentir esse mito de justificativa de brasileiro incauto que dizia que o Brasil é abençoado, porque nós já estamos no segundo lugar no ranking de mortes. E pelo que vai indo a carruagem, creio que a gente vai bater os Estados Unidos, a gente vai conseguir o troféu. Deus é brasileiro. Essa máxima, esse ditado popular, bem irresponsável, eu não estou ouvindo mais, graças a Deus. O pessoal já desconfiou que Deus não era tão brasileiro assim, mas não. Deus estava mais para chinês, que ficaram 88 mil, do que para brasileiro. Então, esse medo tem que ser enfrentado, tem que ser trabalhado, tem que ser tratado, encarado normalmente. Estou com medo. Tem uma música, Mamãe, eu estou com medo, mais ou menos assim, se não me engano, acho que é do Legião, não sei também se tem Mamãe não. Eu sei que ele fala estou com medo, ou era do Cazuza, depois vocês procurem e me avisem. Não é feio dizer que está com medo. É importante trabalhar esse medo, prevenir-se para que esse medo não evolua para uma ansiedade desmedida. Uma ansiedade natural nós temos. Se a gente tiver agora com medo de que caia na nossa cabeça um asteroide, esse medo é infundado.
Há probabilidade? Em sei quantos bilhões da probabilidade de cair um asteroide na nossa cabeça. Então essa ansiedade seria uma ansiedade mórbida, doentia. Mas essa ansiedade que nós estamos agora é uma ansiedade muito real. Os corpos estão atestando isso. Os leitos de hospital estão atestando isso. Então, ser ansioso nesse momento é extremamente normal. Mas daí trabalhar para que não nos tornemos portadores de pânico. As pessoas dizem assim, meu Deus, será que eu vou morrer nessa pandemia? E eu penso comigo mesmo, você vai morrer. Se é nessa pandemia, eu não sei. Mas você vai morrer, eu não tenho a menor dúvida. Então são pontos assim que as pessoas devem meditar mais. Ser realmente mais observadoras, tratar melhor essa ansiedade. Porque se começarmos a pensar negativamente, no sentido de que amanhã serei eu, não sei. Nós não temos garantias de nada. Pode ser que sim, pode ser que não. Tomemos os cuidados necessários e deixemos a situação correr. Entremos no barco, coloquemos o nosso colete e deixemos a água nos levar, com os cuidados necessários. Porque senão vira pânico. Aquele indivíduo que fica achando que é o fim do mundo, que é o Armagedon. Vai vir uma segunda onda, uma terceira onda, sei lá quantas ondas vão vir. Isso é problema de Deus, Ele que criou isso aqui, Ele que resolva. Aí Jesus, quem mandou Ele construir o planeta? E o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Ismael vai lá e pede Jesus que não dá mais aquele tempo, ele achava que estava no fim. Jesus falou, não, pega aquele pessoal, os piores que tiverem e põe lá no Brasil. Então isso é interessante a gente olhar assim, que aqui é para regenerar, está regenerando. Esse medo, essa ansiedade, se trabalhados, não se tornará pânico. Trabalhemos com calma, andemos com calma. E há um segundo item que o Dr. John Watson, psiquiatra americano, coloca o medo, depois ele coloca a ira. E a gente vê bem isso nas pessoas, iradas. Aqui em Uberlândia, por exemplo, alguns policiais, contam-me, porque eu não vejo, não usam máscaras. Eles que deviam dar o exemplo, eles dão um péssimo exemplo. Vê-se um com máscara e outro sem. Ou seja, o sujeito está irado, ele está revoltado, fala em lockdown, não vou ficar preso em casa, que absurdo, isso não resolve. Todo lugar do mundo resolveu o lockdown. Só que lá resolveu por causa de duas coisas. Porque havia uma consciência de que devia ficar em casa e havia um policiamento que não deixava sair de casa. Aqui não há consciência e nem policiamento para que o lockdown ocorra. Não vai resolver mesmo. Marcam-se festas. Aqui em Uberlândia estava marcando-se festas no centro da cidade, na periferia, bailes funks, etc. Esses são os extremos homicidas. São homicidas. São seres que estão matando outros seres. E quem tiver consciência da gravidade desse problema e não tomar as medidas adequadas são suicidas. Olha que momento interessante. A gente pode sair daqui como homicida, como suicida ou como os dois. Mas também podemos sair como nenhum. Como? Fazendo a nossa parte. Se fizermos a nossa parte, não sairemos. Se tivermos que morrer, morreremos sem sermos suicidas e sem sermos homicidas. Isso que é o ponto que nós devemos observar, a ira que tem dentro de nós, a raiva que está dentro de nós. Por que isso vai ficar assim?
o pessoal da economia, das empresas, etc., dizendo, não, se fechar vai quebrar tudo, etc., e vai morrer todo mundo de fome. Como se eles preocupassem com a fome humana. Aí o outro lado, mais estabilizado emocionalmente, diz, não, em primeiro lugar saúde, depois a economia. A mim as pessoas às vezes vêm perguntando, o que você acha que vai acontecer no pós-pandemia? Eu não sei se vai ter pós-vida. Vamos discutir economia depois que acabar o risco da vida, de vida. Ou o risco de morte, como queira, para ser mais exato. Então, esses aspectos nós devemos trabalhar. Quanto nós estamos irados, quanto nós estamos preocupados. Por exemplo, se aqui tiver lockdown e se eu ficar sabendo onde estão ocorrendo infrações, eu vou denunciar. Essa polícia vai trabalhar. Eu vou fazer a minha parte. Por quê? 932 do Livro dos Espíritos. Por que o mal prepondera sobre a terra? Porque os maus são audazes e os bons são tímidos. É muito fácil a gente cruzar o braço e ficar botando a culpa, terceirizando a culpa, deslocando a culpa. Esse é outro motivo que é outro mecanismo de defesa que a gente usa. Além da justificativa, a gente usa o deslocamento, ou a transferência, como queira. Ah, o problema é do governo. E você está sem máscara, o problema é do governo. Ele que se arque com os problemas dele. E, aliás, se nós pegarmos Haroldo Dutra Dias, quando ele fala sobre esse livro que eu citei, ele vai falar que Jesus mandou escolher os políticos mais corruptos para o Brasil. Escolheu certo. Ismael, eu dou nota 10 para Ismael, viu? O sujeito bom de mira, viu? Acertou, como diz no Mato Grosso, na menina dos olhos. Trouxe para cá uma leva de corruptos de primeiro mundo. Ele fez o que o chefe mandou. E fez muito bem. Não é à toa que ele é o anjo Ismael. Ele não é meia boca. Então, é nesse país que nós estamos. Regenerando. Falando agora, passando por uma pandemia para ver se a gente melhora um pouco. Ver se a gente fica mais humano. Ver se a gente fica menos materialista, ver se a gente ajuda um pouco o outro, porque o brasileiro é caridoso. Mentira! O brasileiro não tem nada de caridoso. Lá na Espanha, houve aquele ataque, há muito tempo atrás. Há muito tempo não, a questão de uns 5, 6 anos atrás. Um ataque do grupo islâmico, lá em Madrid, num terminal de Madrid. Os taxistas zeraram o taxímetro para levarem as vítimas para os hospitais. Aqui, a cloroquina sumiu da farmácia. Tá? Para você mandar manipular, se você quiser. A azitromicina tem que disputar no tapa, praticamente. E podem ter certeza, caixa de luva que custava aí, sei lá, R$20, imaginemos assim, custa 200. Isso é porque o povo brasileiro é bom, é nada. O povo brasileiro é aquela escória que o nosso Humberto de Campos narra através da pena de Chico Xavier, que o Ismael trouxe para cá. Então vai regenerando, esses ladrões vão deixando de ser ladrões, nós vamos deixando de ser ladrões, nós vamos deixando de querer aproveitar do outro, nós já vamos preocupando com a saúde do próximo. Isso é regeneração. A gente tem a impressão que regeneração é assim, a gente dorme e acorda num mundo cheio de flores e pássaros. Tá? Isso é ilusão. Ou talvez até seja psicose. Regeneração é esse trabalho diário, diuturno, que nós vamos fazendo. Esse planeta faz isso muito bem, mas o Brasil é o melhor de todos, é o campeão. Tem pessoas aqui que já vivem no mundo de regeneração, são abnegadas. Você pega um Divaldo, pega um Chico Xavier que passou por aqui, pega um Irmã Dulce, etc., tantos outros,
São pessoas abnegadas, essas pessoas já estão no mundo de regeneração. Mas você tem aqui seres ainda que estão no mundo do abismo. Tá? Estão no mundo das drogas, estão no mundo da violência, estão realmente partindo para os estupros, para as violências domésticas. Esses seres estão lá no mundo abismal, ainda em termos de consciência. Então tem gente aqui de todo jeito. Mas o Espiritismo ajuda a gente onde? Porque eu pintei esse cenário que é verdadeiro, que é real, que é doloroso. Primeiro, a questão 737 do Livro dos Espíritos mostra que nós estamos num flagelo coletivo. E que o flagelo coletivo é importante para fazer com que progrida o que se faria em alguns anos, faz-se muito rapidamente, até aquilo que às vezes gastaria séculos. Então nós temos que abençoar essa pandemia. Essa pandemia é um burilamento coletivo para que o planeta evolua. A prova é coletiva, a expiação é individual. Cada um vai passar por aquilo que merece passar. Uns vão passar por essa pandemia sem sentir absolutamente nada. Outros vão passar por essa pandemia lá no respirador. E outros vão passar por essa pandemia lá no cemitério. Isso vai depender do espírito de cada qual, do débito de cada qual, ou do mérito de cada qual. E o Espiritismo mostra, então, que a gente pode melhorar, evitar os riscos, não agravar os riscos nos flagelos coletivos. Aonde? Na questão 740. Por isso que eu fiz aquela introdução longa, para a gente não agravar esses riscos. Se agravarmos esses riscos, olha o suicídio, olha o homicídio. Então essa pandemia, ela me toca ao vizinho. Se o vizinho estiver com alguma dificuldade, é hora de eu olhar para o vizinho, não como doente, porque eu vejo pessoas dizer, fulano tá com Covid. Me dá a impressão da época da lepra, ou da hanseníase, para ser o politicamente correto. Na época de Jesus, os leprosos iam batendo matracas no chão e dizia leproso, 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 para as pessoas saírem do caminho. Agora a gente que já evoluiu muito, cá para nós, vocês me veem, eu não os vejo em forma nenhuma, nem se estivesse aí. Mas vamos falar a verdade, quando alguém fala que alguém está com Covid mais ou menos próximo de nós, qual é a nossa reação? De acolhimento, de perguntar o nome para orar, ou de dizer assim, tá mal? Já foi para o hospital? Tá todo mundo contaminado? Ele passa no mesmo caminho que eu? Olha o tanto que nós somos interessantes, o tanto que nós não somos egoístas. Isso o Espiritismo nos mostra, companheiro. Se você agir egoisticamente, você não aprendeu. Se você não aprendeu com a pandemia, você vai ter que repetir a historinha. E talvez de uma forminha mais doloridinha. Porque a gente fica andando, às vezes, numa roda, chamada para os hindus de roda de Sansara. Você fica ali, a vida inteira andando. Aí vem a dor, tira você daquele disco furado. Lembram-se do disco furado? Tira você do disco furado e põe você numa outra ranhadura, num outro sulco do disco. Aí você vai tocar uma outra moda. Olha que importante. Olha o quanto isso é importante. Isso é fantástico. Agora eu pergunto, se a gente é espírita, se a gente acredita que somos imortais, se a gente luta para não ser suicida e para não ser homicida, se a gente acredita que a gente reencarna, qual a razão para ter medo da pandemia?
trazendo para o mundo espiritual. O psicológico é uma coisa, porque ainda somos humanos. Podemos ser assaltados por esse medo. Mas quando formos assaltados por esse medo, vamos buscar o consolo no Espiritismo e dizer, não, isso não faz sentido para mim. Eu acredito na imortalidade, eu acredito na justiça divina. Primeira coisa que eu disse quando surgiu essa pandemia, Deus é justo e bom. Se Deus é justo e bom, essa pandemia é justa e boa. Olha o tanto que ela é importante para nós. E as pessoas dizendo assim, quando isso vai acabar? E eu me pergunto sempre, eu não digo, eu me pergunto, será que você está preparado para aprender mesmo alguma coisa quando ela acabar? Ou quando ela acabar vai ser tanta lamentação que vai ser pior do que quando ela estiver? Por que a gente tem esse hábito de não querer enfrentar as situações difíceis? Eu quero deixar para outra reencarnação. Bobagem. Vai passar por ela mesmo? Passa logo. Dentro do seu possível, que os espíritos lá prepararam a reencarnação, eles pensaram nisso. Eles colocaram-nos nesse plano dentro dessa possibilidade da pandemia. Ninguém enganou e mandou a gente aqui por engano, não. Não tinha nenhum servidor público com preguiça no mundo espiritual ou um político corrupto lá, não, que mandou a gente aqui equivocadamente, não. Nós viemos para o endereço certo, na hora certa. Se acreditamos nisso, que de fato acreditamos, qual a razão? Então, para não trabalharmos esse medo, vem o medo, deixa vir. Vem a ira, deixa vir. Vem a ansiedade, deixa vir. E trabalha. Porque se você esconder o que a boca cala, o corpo fala. E nós temos uma imunidade também, que é a imunidade espiritual. Mas para termos essa imunidade espiritual, a gente tem que fazer por onde? Ou seja, que eu gosto de ouvir as pessoas, não, os espíritos cuidam de nós. Não tenho dúvida. Mas nós estamos querendo ser cuidados pelos espíritos? Nós estamos aqui num bate-papo. Claro. Quantos hora dessa? Até convidados, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Não é porque eu estou falando, não. Quantos em hora dessa preferiram fazer outra coisa do que parar para refletir? Quando vê tema como desencarne, pandemia, mas o sujeito desaparece. Tem um medo de enfrentar que dói. Mas ele vai desencarnar e aí? Ele vai ter que enfrentar isso sem conhecimento, sem maior informação. Não é melhor desencarnar assim, mais informadinho? Desencarnei, desencarnou, foi da pandemia, foi e tal. Me leva lá para eu me tratar no hospital espiritual. Tratei, agora dá para eu trabalhar? Tá, então vamos trabalhar, vamos. Não fica mais interessante do que sair daqui com a ira enorme, com medo enorme e parar em zonas umbralinas nas mãos de espíritos extremamente não escrupulosos que vão aproveitar desses seres que às vezes desencarnam jovens, com bastante fluido vital, e realmente fazerem tudo o que quiserem com eles, inclusive sexo. É uma questão de escolha. Eu prefiro escolher trabalhar interiormente do que passar por isso. Agora, livre-arbítrio é livre-arbítrio. Então, esse ponto é um ponto para a gente refletir. Sabe? Não, os espíritos cuidam. Estão cuidando. Deus olha, está olhando. É a mesma coisa de dizer, olha, o sol alumia, está alumiando. Mas eu estou fazendo o ajuda-te, que o céu te ajudará? Ou eu estou com o coração fechado, aí os espíritos chegam, eu nem sinto espírito. Aí eu tenho uma imunidade espiritual. Olha, você pode ter até imunidade parlamentar, mas espiritual você tem que fazer por
por onde ter. Você tem que ter uma vibração coerente. Você tem que orar mesmo. Porque senão, você vai estar enganado. Você vai achar que tem. Porque acha que estalou o dedo, os espíritos vêm assim, estilo os escravos antigos. Os bons espíritos não vêm assim, não. Os espíritos menos felizes, esses não vêm, já estão. Vamos ver quais são as nossas companhias nessa pandemia. Não vamos invocar Deus, imunidade e não sei o que, sem responsabilidade.